Quem me conhece sabe que eu leio muito, estudo muito, e eu já li muito sobre demonologia, sobre exorcismos, e eu aprendi que o demônio detesta a oração em latim. Detesta, ele não suporta a oração em latim. E eu acho mais conveniente eu rezar algo em latim antes da gente começar os encontros. Eu peço licença a vocês que eu vou rezar Ave Maria em latim, para que Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos proteja e nos conduza nesse momento, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós. Amém. Pai, Espírito Santo. Amém. Vou já começar a ler o texto aqui. Ela começa assim: tudo o que sei sobre os meus santos, os santos que visitavam a Estefânia, sobre as belezas, sobre a vida passada, foi-me dado de forma clara e compreensível. Traduzido de alguma forma, contém nossos estreitos conceitos humanos, tudo o que acontece no mundo espiritual acontece de forma diferente. Então, tudo o que acontece no mundo material é diferente do que acontece no mundo espiritual. E ela vai dizer aqui que ela tenta colocar de uma forma compreensível para nós que não estamos tendo a mesma visão que ela. A parte espiritual, ela é mais ampla, mais completa, mas é um pouco evasiva para nós. E, portanto, como é dessa forma, é difícil acomodar as palavras, encontrar palavras para expressar aquele acontecimento espiritual. A gente lembra nesse momento aquele fato de que acontece com Santo Agostinho, quando ele está meditando a Santíssima Trindade, ele quer entender o mistério da Santíssima Trindade. E aí aparece um anjo dizendo que era mais fácil colocar toda a água do mar em um buraquinho do que ele compreender em vida o que é o mistério da Santíssima Trindade. Mas, após a morte, isso não será difícil para nós, porque nós não teremos mais a fraqueza da carne, a dificuldade da carne, a dificuldade da nossa inteligência não conseguir absorver o que é espiritual, certo? E ela dá um exemplo também, como é impossível descrever um sentimento, um cheiro ou uma cor. É impossível também descrever a um ser humano, como nós agora, em corpo, os estados da alma que está fora do corpo, exceto através de certas semelhanças tiradas das imagens que caem sobre seus sentidos. Portanto, o que direi sobre os estados da alma e sobre a vida que está por vir é, de certa forma, transportar tudo o que é incompreensível para as ideias e as palavras. Isso só foi uma pequena abertura do texto dela. E ela vai falar agora sobre a morte. A morte, no momento em que a alma se separa do corpo, o homem, mesmo que esteja inconsciente, mesmo que a morte seja instantânea ou durante o sono, ele tem consciência da própria morte numa fração de segundo. Então, a gente muitas vezes já ouviu falar, eu quero morrer dormindo, que assim não vou sentir nada, não é verdade? Ou aquela morte que é tão instantânea, como às vezes quando está caindo o avião, só o fato de cair, a pessoa já morre.
né? Tem uma parada cardíaca lá. E a gente imagina que ele não percebe esse momento da morte. É um engano. Todos nós perceberemos o instante da morte. E mesmo que esteja preparado para a morte, mesmo que a queira e não tenha medo, antes, naquele momento decisivo, sente um medo incomparável. Calma, calma. Por quê? Deus não nos criou para a morte. A morte não faz parte. O que aconteceu? O pecado né? O pecado nos deu a morte, nos provocou a morte. Ou melhor, a morte é consequência do pecado. Então, a morte, a doença, o sofrimento, nada era para acontecer. Porque Deus nos criou no estado do jardim do Éden. Não era para ter doença, sofrimento, suor para trabalhar, não iria parir com dor, e não existiria a morte. Então, isso não faz parte de nós. Por isso que é assustador, por isso que é penoso, por isso que é difícil. Acho que chega, né? Eu vou fazer vídeos curtos para que assim a gente pode conversar e também trabalhar bem o texto, tá bom? Vamos terminar de novo com uma Ave Maria. Agora eu vou rezar normal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.